Olá, bem-vindo ao canal Top Curiosidades. Se você é um top curioso ou uma top curiosa assim como eu, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma curiosidade que acontece no mundo. Bora lá pro vídeo. Hoje iremos ver os maiores serial killers de todos os tempos. Você quer saber quem são os piores assassinos em série da história? Se assim for, você não está sozinho. Nossa sociedade parece ter uma repulsão e um fascínio pelas histórias de assassinos em série. Basta olhar para todos os filmes de serial killers e documentários de assassinos em série que existem. Mas quem são esses assassinos em série e o que os motiva a tirar a vida de outro ser humano? Nós realmente não sabemos. O que sabemos é que, como humanos, somos capazes de coisas horríveis. Veja esta lista que fizemos sobre instrumentos de tortura. Que tipo de mente tem ideias tão terríveis para criar instrumentos especificamente para tortura? Confira agora alguns deles. Richard Ramirez. Ricardo Leiva Munhoz Ramírez foi um assassino em série americano que aterrorizou Los Angeles entre 1984 e 1985. Ele se considerava satanista. Apelidado de Night Stalker, Ramírez invadia as casas das suas vítimas e atirava, esfaqueava, batia e mutilava elas. Suas vítimas variaram entre as idades de uma garota de 9 anos de idade para um casal idosos. Notavelmente ele manchou pentagramas nas paredes de suas cenas de crime. Capturado em 1985, Ramírez foi condenado à morte e permaneceu no corredor da morte da Califórnia por 23 anos, até morrer de complicações de um linfoma em junho de 2013. Jeffrey Dahmer. Conhecido como o canibal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer foi um assassino em série americano e um agressor sexual que estuprou, assassinou e desmembrou 17 homens e meninos entre 1978 e 1991. Ele também cometeu necrofilia e comeu partes de suas vítimas, desmembrando e cozinhando partes de seus corpos. Dahmer foi finalmente pego depois que uma vítima conseguiu fugir e alertar a polícia. Em 1992, Dahmer foi julgado por 15 dos assassinatos e condenado a 15 prisões perpétuas. No entanto, apenas 2 anos depois de sua sentença, ele foi espancado até a morte por um colega de cela. Dennis Nielsen. Dennis Nielsen foi um assassino homossexual que matou 15 homens gays em Londres e Inglaterra, entre 1978 e 1983. Ele dissecou o corpo de suas vítimas, depois queimou ou apagou os restos no banheiro. Isso levou à sua captura quando carne humana foi descoberta em seu sistema de esgoto. Nielsen foi condenado à prisão perpétua em 1983. Ele morreu com um rompimento de um aneurisma da aorta abdominal. Ted Bundy. Um dos assassinos mais conhecidos do século XX, Ted Bundy foi um assassino em série e estuprador americano que sequestrou inúmeras jovens mulheres e meninas durante a década de 70. Bundy geralmente se aproximava de suas vítimas em locais públicos e as levava para áreas isoladas onde estuprava e matava elas. Ele decapitou pelo menos 12 vítimas e manteve as cabeças cortadas em seu apartamento como troféus. Condenado por vários assassinatos, ele foi condenado à morte e foi executado na cadeira elétrica em 1989. Charles N.G. e Leonard Lake. Charles e seu cúmplice Leonard Lake estupraram, torturaram e assassinaram entre 11 e 25 vítimas em um rancho, no condado de Calaveras, na Califórnia. Seus crimes se tornaram conhecidos em 1985, quando Lake cometeu suicídio depois de ter sido preso e Charles foi pego roubando em uma loja de ferragens. A polícia procurou o rancho e encontrou restos humanos. Charles foi identificado como parceiro do Lake em crime e tentou fugir da polícia indo para o Canadá. Após um extenso processo de extradição para os Estados Unidos, ele foi julgado em 1998 em 12 acusações de assassinato e foi condenado em 1999. Charles está atualmente no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy assaltou e assassinou sexualmente 33 meninos adolescentes e jovens, em uma série de assassinatos entre 1972 e 1978 em Chicago, Illinois. Ele atraía vítimas para sua casa com a promessa de trabalho ou dinheiro antes de matá-los por estrangulamento com um torniquete. Gacy enterrou 26 de suas vítimas sob sua casa, antes de descartar as vítimas posteriores no rio des Plaines. Julgado por 33 assassinatos, Gacy foi condenado à morte. Ele passou 14 anos no corredor da morte antes de ser executado por injeção letal em 10 de maio de 1994. Andrei Chikatilo. Chikatilo foi um serial killer soviético, apelidado de The Butcher of Rostov. Ele estuprou, assassinou e mutilou pelo menos 52 mulheres e crianças na Rússia entre 1978 e 1990.
Acreditando que ele era o assassino, a polícia realizou vigilância sobre Chikatilo, que eventualmente forneceu motivos adequados para ser preso. Ele confessou um total de 56 assassinatos e foi julgado por 53 deles em abril de 1992. Os parentes das vítimas exigiram que as autoridades o liberassem para que pudessem matá-lo. Ele foi condenado à morte por 52 desses assassinatos em outubro de 1992, e posteriormente executado por um esquadrão em fevereiro de 1994. Tommy Lynn Sells. Alegando ter matado pelo menos 70 pessoas, Tommy Lynn Sells foi considerado um dos infratores mais perigosos do Texas e condenado por vários assassinatos brutais entre 1985 e 1999, incluindo esfaquear uma menina de 13 anos 16 vezes. Sells foi finalmente capturado depois de entrar no quarto de uma menina de 10 anos, esfaqueá-la e deixá-la para morrer. Apesar de suas feridas, a garota conseguiu sobreviver e alertar seus vizinhos. Ela forneceu uma descrição detalhada de Sells para a polícia, que eventualmente levou à sua captura. Condenado à pena de morte em 8 de novembro de 2000, foi executado por injeção letal. Gary Ridgway. Um dos assassinos em série mais prolíficos dos Estados Unidos, Gary Ridgway foi preso em 2001 por 4 assassinatos, embora ele tenha confessado matar pelo menos 70 mulheres no estado de Washington durante os anos 80 e 90. Ele evitou a pena de morte, fornecendo confissões detalhadas e liderando a polícia para os locais de despejo de suas vítimas, 5 dos quais ele despejou no Rio Verde, que levaram a imprensa a apelidá-lo o assassino do Rio Verde. Ele foi julgado por 49 assassinatos e condenado à prisão perpétua sem condicional. Daniel Camargo Barbosa. Barbosa foi um assassino em série que, acredita-se, estuprou e matou mais de 150 jovens na Colômbia e no Equador durante os anos 70 e 80. Ele confessou matar 72 garotas no Equador depois de fugir de uma prisão colombiana. Depois de ser preso em Quito, ele levou as autoridades ao despejo das vítimas cujos corpos ainda não tinham sido recuperados. Ele foi condenado em 1989 e condenado a 16 anos de prisão, a pena máxima disponível no Equador na época. Em novembro de 1994, ele foi assassinado na prisão pelo primo de uma de suas vítimas. Dr. Harold Shipman. O Dr. Harold Frederick Shipman foi um médico de língua inglesa e é um dos assassinos em série mais prolíficos do mundo na história registrada, comprovado ter sido responsável por até 250 assassinatos. Um médico confiável, ele era bem respeitado em sua comunidade. No entanto, colegas e empresários locais começaram a suscitar preocupações sobre a alta taxa de mortalidade na área e o grande número de formas de cremação para as mulheres idosas que ele havia contornado. Vários corpos foram posteriormente exumados e os post-mortem revelaram diamorfina no seu sistema. Mais tarde foi descoberto que Shipman injetou propositadamente doses fatais da droga em um grande número de pacientes, resultando em suas mortes. Ele então forjava seus últimos desejos para que ele pudesse herdar grandes somas de dinheiro e completar solicitações de cremação para destruir os corpos das vítimas. O juiz do julgamento o condenou a 15 sentenças de morte consecutivas e recomendou que o caso nunca fosse divulgado. Shipman se enforcou em janeiro de 2004 em sua cela na prisão de Wakefield. Pedro Alonso Lopes. Pedro Alonso Lopes é um assassino em série colombiano, acusado de estuprar e matar mais de 300 meninas em toda a América do Sul. Ele as atraía para áreas isoladas ou dentro de edifícios desocupados, onde ele estuprava cada uma delas antes de matá-las por uma variedade de métodos brutais, principalmente estrangulamento. Lopes foi preso quando uma tentativa de sequestro falhou e ele foi pego por comerciantes de uma feira. Ele confessou mais de 300 assassinatos, mas a polícia só acreditou nele quando uma inundação instantânea descobriu uma fossa maciça contendo muitas de suas vítimas. Eventualmente, 53 corpos foram descobertos. Após ter cumprido a pena máxima no Equador, foi libertado em 1998 e nunca mais foi visto. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem abaixo qual a próxima curiosidade vocês gostariam de ver. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigada. Até a próxima.